Bom dia, paz de Deus, graça e paz, a paz do Senhor. Gente, hoje a minha inspiração foi o vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falando sobre João Batista quando veio preparar o caminho do Senhor. Uma pessoa improvável no deserto, uma pessoa estranha, como diz ele, mas veio falar a verdade, pregar a verdade, preparar o caminho do Senhor Jesus. E tem uma parte, eu coloquei no chat GPT, né? Porque para achar mais rápido, né? Procurem. Eu fiz uma colinha aqui, ó. Quem eram os fariseus e os saduceus que ele xingou de hipócrita, raça de víboras? Eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi. O pastor Hernandes falou a mesma coisa, mas eu fui procurar ali para ter um rascunho aqui. Os fariseus daquela época eram pessoas extremamente religiosas, que cumpriam todos os ritos da lei. Eles eram pessoas populares, ou seja, era aqueles muito crente. Aquele lá um santo de Deus, aquele lá um exemplo, ele cumpre toda a lei, não faz nada de errado. É assim que eu imagino que as pessoas falava desse tipo dos fariseus, né? Talvez os líderes religiosos de hoje ou pessoas com aparência de crente hoje em dia são os fariseus. São esses fariseus. Não estou falando todos, gente. Não estou generalizando. Mas tem muitos fariseus hoje em dia. Talvez a gente mesmo um dia foi um fariseu que está ali só de aparência, mas não tem transformação no coração. Louva a Deus de boca para fora, mas e os pensamentos? E o que procede do coração? Lembrei de um vídeo que eu postei um dia no Instagram que não deu muito bom. O pessoal não entendeu o que eu quis dizer com aquele vídeo. Os saduceus eram uma classe sacerdotal. Eu acho que era tipo assim, ligados ao sacerdote ou parente dos sacerdotes daquela época. Era um grupo aristocrático, ricos e ligado à política. Então, eles eram religiosos, só que tinham influência política, que a gente também conhece muita gente assim hoje em dia. Mas o que eu quero dizer? Gente, olha a hipocrisia. O que mais é... Quando a gente começa a enxergar as coisas pela gente mesmo, com os nossos olhos, a gente começa a ver a hipocrisia das pessoas. Porque, como João Batista fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é só aparência, não é só parecer crente. Você tem que produzir frutos, não que você vai ser salvo por obras. Não é isso que eu tô falando, né? Quem entendeu que a salvação é pela graça, que Cristo nos deu, que Cristo nos concedeu com o sacrifício na cruz. Mas produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque às vezes a pessoa tem aparência de crente, mas trata o vizinho mal, trata o parente mal, não perdoa, é caloteiro, fica devendo para todo mundo. Eu conheço umas par de pessoas, não posso falar, né? Mas assim, não tô aqui para apontar ninguém. Eu tô aqui para me apontar, para olhar para mim, tá? E o que eu tô aprendendo, eu tento passar. Tem gente que fala assim, por que saiu da igreja e fica falando aí, tem que ficar se expondo na internet? Gente, cada um ajuda da maneira que achar melhor. Eu tô tentando ser útil, fazer da minha vida alguma coisa para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu, que tá descobrindo a verdade e tá se olhando no espelho e buscando a mudança, buscando a misericórdia de Deus e talvez influenciando algumas pessoas para também
descobriu o verdadeiro evangelho e não só seguir uma placa de igreja, um monte de doutrina de homens que não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então, João Batista fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, as nossas obras vão falar da transformação que aconteceu em nós. Não que as nossas obras seremos salvos por obras, mas as nossas obras vão testificar de nós. Então, eu acho que todo mundo conhece pessoas que dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Dentro da igreja é bonzinho, dentro de casa é um inferno. É outra pessoa. Não tem amor. Gente, é cumprimento da palavra. O amor tá se acabando, o amor verdadeiro. As pessoas não têm empatia, não perdoa, uma não perdoa a outra. As pessoas só sabem fazer fermento na vida dos outros. E eu não tô atacando ninguém. Eu não quero que ninguém se sinta atacado. Nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma pessoa se sinta atacada. Eu quero que a pessoa se analise, se autoanalise, sabe? Ou aprenda a olhar com olhos de misericórdia pessoas que às vezes tá na igreja fazendo uma coisa. Vamos orar por essas pessoas. Pelas pessoas que não perdoam, pelas pessoas que nos maltratam, pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que falam mal da gente, que atira pedra, que julga. Vamos ser a pessoa que vai, que o Senhor falou assim, que vai ser igual Cristo falou, que vai pensar como Cristo pensou. Pai, perdoa eles, porque não sabe o que fala. A gente sabe, eu era a pessoa que tacava pedra nos críticos. Nos críticos antigamente, hoje eu tô aqui, as pessoas me atacando pedra, porque não entendem. Porque ainda não entendeu o evangelho. O evangelho não é para vir te exaltar, te engrandecer, para te trazer riqueza, para te trazer bens materiais. O Senhor Jesus não morreu por isso. O Senhor Jesus, ele morreu para você olhar para você, enxergar o miserável homem que você é. O miserável homem que sou, como diz Paulo. Olhar para mim e falar assim, Senhor, eu preciso todo dia, toda hora da tua misericórdia, eu quero estar em constante comunhão contigo. Gente, não é ir na igreja e sentir a presença de Deus, é sentir a presença de Deus na onde você estiver. É falar com Deus na onde você estiver. Não é só deixar para lembrar de falar com Deus na hora de deitar ou na hora de, quando levantou, fazer uma oraçãozinha ali de 1 minuto, rapidinha, uma palavra repetitiva. Não. É falar com Deus em pensamento a todo momento, falar, Senhor, graças te dou, porque mais um dia eu tô levantando da minha cama, pelo meu trabalho, pelo céu azul, pelo sol, pela chuva. Estar em constante conversa com Deus. Constantemente, igual a gente tem as redes sociais, mas você pode... Gente, o que você está alimentando a tua alma? Siga pessoas nas redes sociais que vai te trazer uma palavra boa, que vai te trazer um entendimento da escritura, que vai... Lógico que tem que ter cuidado, porque tem muita informação na internet, a gente tem que saber discernir também, para não aprender coisa errada, igual tem gente que fala que eu fui influenciada por críticos. Eu não fui influenciada por críticos. Não fui. Eu fui influenciada pela verdade que é Cristo. As pessoas não entenderam que Cristo, ele não veio para nos deixar confortável. Ele veio para nos tirar da zona de conforto. Porque, igual esses fariseus aqui, que eles estavam confortáveis na lei, mas servia a Deus só da boca para fora. Então, o Senhor Jesus, ele veio para nos confrontar,
para ser exemplo, primeiramente para ser exemplo, pagar a nossa dívida e nos confrontar. Falar, eu não vim trazer paz, mas espada. Por quê? Se a gente não confrontar a nós mesmos, se a gente não confrontar o pecado, a gente não confrontar, a gente ficar conformado, porque a palavra fala, não vos conformeis com esse mundo. Se a gente ficar conformado e achar que, não, tá tudo certo, não, tem o pastor lá que fala, eu vou na igreja nos domingos e tá bom, eu oro de manhã e de tarde e tá bom. Gente, isso é se conformar, a gente não lê a Bíblia. A gente não lê a Bíblia, a gente não lê, não tem entendimento da palavra. E tem gente que ainda que acha que lê um versículo por semana ou só quando está na igreja, acha que é suficiente para entender a vontade de Deus na nossa vida. Então, essa geração se tornou uma geração de crente morno. E a Bíblia fala que Deus vai vomitar os mornos. E os mornos não é pessoas assim que não sente a presença de Deus, que não acha que sente, porque às vezes acha que sente a presença de Deus, vai na igreja e se arrepia e chora. Isso é emoção. Não quer dizer que isso te trouxe transformação do Espírito Santo. Gente, isso é emoção. Porque até um filme que a gente assiste faz a gente chorar. Um vídeo triste que a gente vê na internet, uma criança, alguma coisa, faz a gente chorar. Mas não traz transformação, não traz mudança. Então não tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, quando tem o Espírito Santo, ele transforma, ele nos modifica, ele nos constrange, porque não tem como a gente vive numa guerra constante entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Vai vencer, como eu já ouvi falar, são dois monstros. Vai vencer aquele que for melhor alimentado. Então vamos nos alimentar, entenda bem o que eu tô querendo dizer. Vamos alimentar nossa alma com palavras boas, com pessoas boas que nos trazem paz, que traz edificação, que nos corrige, que nos confronta. Igual, gente, eu amo aquele pastor Bruno. Aquele lá é igual João Batista pregando no deserto. Ele fala assim, bando de crente folgado, bando de crente hipócrita, bando de igreja não sei o quê. Ele tem coragem para falar a verdade que confronta. Então, vamos seguir pessoas que nos confrontam, que nos tiram da zona de conforto, para a gente não ser um crente morno. Como eu estava falando, o crente morno é aquele que pregou que o Senhor Jesus vai chegar naquele último dia e vai falar assim, vai falar para o Senhor Jesus, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio, eu profetizei. E o Senhor Jesus vai falar para trás de mim, porque eu não te conheço. Porque você não tem ligação comigo, você não tem intimidade comigo, você não teve relacionamento comigo. Eu não te conheço. Como que a gente vai... muita gente usa o nome de Deus, mas não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o Senhor Jesus, não tem relacionamento. Então vamos se achegar mais. Eu tô aprendendo agora o que é buscar a Deus sem aquela oração decorada, sem aquela oração copiada de que a gente aprende, que vai passando de geração em geração. Lógico, a única oração que tem que ser copiada é a oração do Pai Nosso, que Deus deixou pra gente, que o Senhor Jesus deixou e ensinou pra gente. Mas oração, gente, é derramar o seu coração para Deus. Todas as suas angústias, todos os seus medos, todas as suas falhas, todos os seus pecados. Gente, o povo não sabe o que é pecado. Procura aí o que é pecado.
a idolatria, a bebedeira, a fornicação, a glutonaria, a feitiçaria, a inveja, é pecado, a cobiça. O Senhor Jesus fala de pecado que está aqui dentro, que ninguém vê. Agora, às vezes, a pessoa fica presa a uma roupa, a um cabelo, achando que isso é pecado, que vai trazer condenação para sua alma. Mas o que é realmente pecado, ela comete todos os dias. Quer falar mal do teu irmão, quer apontar o erro, falar assim, a fulana lá, acho que não é mais crente porque não tá indo na igreja, porque mudou de igreja, ou porque cortou o cabelo. Quantas vezes eu achar que só porque a pessoa cortava o cabelo, ou fazia algo, não parecia tão crente quanto eu? Olha a hipocrisia. Eu tô falando de mim, tô dando a minha cara a tapa. Achava que a pessoa não era mais crente. Quantas vezes eu julguei minha própria irmã quando saiu da igreja. Gente, a gente não sabe nem o que é pecado. Isso é tão sério, isso é tão grave. Por isso que eu tô falando assim, às vezes a gente dá um crente confortável. A gente ficou um crente acomodado, achando que só de ir na igreja final de semana e cumprir rituais e parecer crente, cabelo, roupa, isso é ser crente é suficiente para entrar no céu, e não é. Não é. Então vamos ler a palavra, vamos entender o que realmente traz condenação, porque o que sai da boca do homem é que traz condenação, porque procede do coração. O que tem no teu coração? Se você fica pensando continuamente mal das pessoas, se você olha para as pessoas e fica continuamente só pensando mal, só querendo tacar pedra, só querendo julgar através do óculos da tua igreja, do óculos da tua instituição, através de rituais da tua igreja, entendeu? Se você fica julgando as pessoas e condenando todo mundo, então você não entendeu a graça, você não entendeu a misericórdia de Deus, você não tem perdão, você não tem a capacidade de perdoar. E o pior, está escrito que conforme a gente julga, seremos julgados. Com a mesma régua que a gente julga, nós seremos julgados. Só que quando a gente é muito julgador, muito julgador, é uma régua bem comprida, né? Nós seremos julgados com essa mesma régua, com esse mesmo rigor. E será que a gente vai passar na mesma régua que a gente julga? Será que a gente vai ser aprovado? Será que a gente vai conseguir ser aprovado? Por isso que o Senhor Jesus pagou o preço, porque nós não conseguiria por nós mesmos jamais ser aprovado, jamais ser salvo. É só pela misericórdia. Só que quando a gente alcança essa misericórdia, quando a gente enxerga essa misericórdia, que a gente enxerga a graça verdadeira, então a gente vai olhar para o nosso irmão, seja de uma igreja, seja de outra igreja, seja de calça, seja de cabelo curto, seja de batom, seja de brinco, seja de aparência que for, mas você vai olhar com o olhar cristão, o olhar de Cristo, e você vai olhar com misericórdia. Gente, eu sou a pessoa mais improvável que, se alguém falasse para mim há 2 anos atrás que eu ia estar aqui na internet fazendo esse tipo de vídeo, eu não acreditaria. Se alguém pregasse para mim e falasse, Edna, você vai ser uma crítica dos crentes tradicionais, e eu jamais acreditaria. Mas Deus vai dando entendimento, Deus vai dando sabedoria. Só que a gente precisa sair da zona de conforto. Tem muita gente dentro das igrejas sofrendo, porque às vezes está ali
preso na religiosidade, fazendo e nunca se acha bom o suficiente, nunca se sente perdoado, nunca se sente amado, porque não entendeu a misericórdia, não entendeu a graça. Então a gente tem que alcançar mais pessoas, amar uns aos outros, buscar conhecimento, buscar a Deus de verdade, de todo o coração. Ai, gente, eu sou muito chorona, muito chorona. Mas, gente, é isso. A gente precisa... A gente não pode ser um crente morno. É essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Vamos cada dia melhorar. Cada dia dar um passo mais perto de Cristo, mais perto do exemplo de Cristo. E isso é sinal do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo que está tirando a gente da zona de conforto, modificando a gente. E não importa as pedradas, não importa as pessoas que não entendem o nosso pensamento. Tem gente que acha que eu tô aqui na internet para ganhar dinheiro. Ai, meu Deus. Vocês acham que eu queria colocar a minha cara a tapa, me expor aqui na internet por causa de dinheiro? Eu jamais ia querer fazer uma coisa dessa por causa de dinheiro. Agora, por causa da palavra, sim. Por causa do evangelho, sim. A gente tem que dar a nossa vida, a gente tem que dar tudo que a gente tem. Se o Senhor Jesus viesse hoje, gente, ele ia ser crucificado de novo. As pessoas iam gravar e colocar na internet e ia falar: olha lá o falso profeta, querendo se achar o Cristo que há de vir. Então a gente tem que falar a verdade, a gente tem que colocar a nossa cara a tapa mesmo e sair da zona de conforto. É isso, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.